Hong Kong, dezembro de 1998. Um aeroporto internacional em caos controlado. Malas passando por esteiras, anúncios em cantonês e inglês, multidões de executivos de estúdio e cineastas. O saguão está repleto daquela energia peculiar de um lugar onde negócios internacionais acontecem constantemente. Tudo é transação, movimento, busca por poder. Jackie Chan chega por uma porta lateral, não pela entrada principal. Seus homens de segurança criam um buffer invisível ao seu redor. Ele carrega uma mala Hermès caríssima. O rosto está machucado. Um corte fresco na sobrancelha, adesivo médico no pescoço. Ferimentos do trabalho, cicatrizes que provam dedicação. Ele fala ao celular, uma unidade cara que pesa como um bloco de concreto. Diga ao diretor que farei a cena com a motocicleta. Não preciso de dublê. Meu nome vende porque as pessoas sabem que sou eu fazendo. Sua voz carrega arrogância confortável. A arrogância de quem sobreviveu a acidentes que matariam outras pessoas. A arrogância de quem construiu um império pulando de prédios, caindo de helicópteros, quebrando ossos no set. Jet Li emerge da multidão pelo lado oposto do saguão. Movimento fluido, gracioso. Seus guardas são invisíveis. Não circundam, acompanham. Ele veste um terno preto perfeito. Não há ferimentos visíveis. Seu corpo é esculpido, preservado, mantido como obra de arte. Cada movimento é controle absoluto. Ele fala em mandarim ao telefone. Os estúdios americanos querem opções exclusivas. Dissemos que você considera, mas a decisão final é uma resposta que pode levar semanas. Sua voz é medida, inteligente. Cada palavra é uma peça em um jogo maior. Neste momento, seus olhares se cruzam. Apenas por um segundo, mas é o suficiente. Jackie vê Jet Li e imediatamente sua mandíbula aperta. O telefone continua pressionado contra a orelha, mas sua atenção está fracionada. Jet Li vê Jackie e seu ritmo muda imperceptivelmente. Continua caminhando, mas algo dentro dele se tensiona. Não é ódio. Ódio seria simples demais. É competição pura. A mesma competição que os impulsionou durante toda a vida. Na Academia Peking, nos sets de filmes, nas bilheterias, nas conversas sussurradas entre produtores e executivos de estúdio sobre quem é melhor, quem é mais seguro, quem venderá mais ingressos no fim de semana. Para entender o que acontece a seguir, você precisa entender o contexto. Hong Kong estava mudando. Não apenas como cidade, mas como indústria cinematográfica. Estava morrendo. Os estúdios que dominaram nos anos 1980 e 1990 perdiam dinheiro. A pirataria era selvagem. A VHS havia destruído as receitas de cinema. E Hollywood, aquele gigante ocidental, estava descobrindo que cinema de ação asiático era exótico, vendável, global. Jackie Chan havia chegado primeiro a Hollywood. Enviou frases de efeito bem pensadas. Eu faço minhas próprias acrobacias. Isso tornou-se sua marca. Cada entrevista, cada filme americano, cada aparição, ele mencionava o sacrifício corporal. Ossos quebrados, acidentes quase fatais. Seu corpo era seu marketing. Sua dor era sua marca registrada. E funcionava. Os americanos adoravam. Jackie era exótico, engraçado e, mais importante, era real. Você podia ver o sangue no rosto dele. Jet Li entrou mais tarde no mercado americano, mas entrou inteligentemente. Seus filmes foram produzidos em Hollywood com estúdios americanos, roteiros profissionais, orçamentos maiores. Ele era gracioso onde Jackie era cômico. Ele era filosófico onde Jackie era pragmático. Enquanto Jackie quebrava ossos para provar compromisso, Jet Li construía uma narrativa de superioridade técnica. Eu treinei desde criança na Academia Peking. Sou um artista marcial completo. Meus movimentos são arte, não apenas acrobacias. Os estúdios notaram a diferença e começaram a escolher.
Jack sabia disso. Sabia que Jet Li representava uma ameaça intelectual. Jack era rua, risco, coração. Jet Li era academia, controle, cérebro. Os executivos de Hollywood gostavam de cérebro. Cérebro era previsível. Cérebro não quebrava costelas no set. Jet Li, por sua vez, ressentiu-se silenciosamente. Aqui estava ele, um verdadeiro mestre marcial, treinado desde os 7 anos, ganhador de múltiplos campeonatos nacionais, sendo sobrepujado em glamour por um artista que quebrava coisas. Era como se o mundo tivesse recompensado o espetáculo em vez de excelência. Os destinos os colocam em movimento simultâneo. Ambos saem pela mesma porta. Ambos procuram táxis. Ambos percebem que suas rotas passam pela mesma via. Jack entra em um Mercedes com seu assistente. Jet Li dirige seu próprio Jaguar. É aqui que o acaso intervém. E o acaso é sempre quando os egos explodem. Eles ficam parados no tráfego de Hong Kong. Carros amontoados, buzinas, caos controlado. E Jack vê Jet Li no carro ao lado. Novamente aquele contato visual. Desta vez, Jack faz algo. Baixa a janela do Mercedes. O vento de Hong Kong entra. Poluição, cheiro de oceano, cheiro da cidade. Ei! Jack grita. Ei, Jet! Jet Li se vira. Sua expressão não muda, mas seus olhos se movem. Apenas olhos. Ouvi dizer que os americanos querem você. Jack continua. Sua voz carrega falsa leveza, a levidade de um homem competitivo disfarçando competição. Bom pra você. Espero que durem mais de 2 filmes antes de perceberem que ação sem humor é apenas ação. O tráfego se move, a lacuna entre os carros aumenta. Jet Li não respondeu, mas Jack viu algo nos olhos dele. Raiva. Raiva cuidadosamente cultivada e armazenada durante anos. Quando estão separados, Jet Li faz uma chamada para seu agente. Preciso que os estúdios americanos saibam que estou interessado em projetos maiores, não apenas filmes de ação, ação com profundidade, ação com significado. Está dizendo que quer superar Jack no jogo que Jack inventou. Jack, no Mercedes, faz sua própria chamada para um produtor. Preciso de um filme americano, grande orçamento, novo diretor. Alguém que entenda que a ação nunca é só ação. É comédia, drama e sim, acrobacia verdadeira. Ninguém mais faz isso. Ele está dizendo que ninguém é tão completo quanto ele. Uma semana depois, um jantar privado em um restaurante exclusivo em Hong Kong. Apenas executivos de estúdio, produtores, distributores. A indústria falando consigo mesma. É aqui que as decisões verdadeiras acontecem, longe das câmeras, longe do público. Um produtor traz a questão que todos estão pensando. Então, que tal trazer Jack e Jet juntos para um projeto? Eles sempre foram rivais. 2 maiores estrelas de ação asiáticas em um filme. Seria loucura nas bilheterias. Silêncio. Todos comem. Ninguém responde imediatamente. Finalmente um diretor fala. Eles não trabalhariam juntos. Não porque odeiam um ao outro tecnicamente, mas porque o ego deles é mutuamente excludente. Jack precisa ser o centro cômico, o herói desajeitado que ainda assim vence. Jet Li precisa ser o guerreiro perfeito, o lógica encarnada. Não há espaço para ambos naquela dinâmica. Um estúdio executivo engrena essa informação. Anota mentalmente. Isto significa que o mercado é grande o suficiente para ambos, mas não para coexistir como iguais. Significa que alguém terá que ceder espaço. Significa que a disputa é zero-sum. A conversa muda para outro tópico, mas a questão permanece no ar. 2 meses depois, Jack está filmando uma cena perigosa em um set em LA. Ele quer fazer uma manobra específica.
uma queda de uma altura de 3 andares em uma estrutura temporária. O diretor quer usar tecnologia de câmera lenta digital para capturar cada detalhe. É um risco calculado. Enquanto isso, Jet Li está em um set diferente em LA, filmando um filme que é tecnicamente superior. Roteiro melhor escrito, orçamento maior, equipe de som de classe mundial. Mas o filme está sem brilho, sem magia. É perfeito demais. É correto demais. Jack se quebra filmando sua cena. Literalmente. A queda não sai como planejado. Ele cai em um ângulo errado e quebra uma costela. É reconduzido ao hospital. Os médicos dizem que ele tem que parar. Seus ossos não estão se curando como deveriam. Aos 44 anos, seu corpo está finalmente chegando ao seu limite. Mas quando sai da sala de emergência, Jack aparece para entrevistas. Bandagem no peito, ferimento fresco, sua costela quebrada é evidência. Fiz porque preciso fazer, ele diz aos jornalistas. Não posso pedir a alguém para fazer isso por mim. Não seria real. Meus fãs merecem real. Essa história viraliza. Na verdade, não viraliza. Ele é cobertura em todo jornal de entretenimento. Jackie Chan, lendário por seu compromisso, colocou seu corpo novamente em risco. É exatamente o tipo de história que Hollywood adora. É exatamente o tipo de história que mantém Jack no topo. Jet Li lê sobre isso. Está em seu trailer entre cenas. Lê a manchete, lê a entrevista e sente algo mudar dentro dele. Uma raiva que não é raiva, mas é parecida. É injustiça pura. Aqui estava ele, sendo mais inteligente, mais técnico, mais profissional. E Jack estava quebrando ossos e ganhando prêmios sentimentais por fazê-lo. Jet Li faz algo que não faz normalmente. Ele vaza uma história para um jornalista que ele conhece. A história é sobre como os estúdios americanos estão optando por segurança técnica sobre acrobacias perigosas. Como a tendência está mudando. Como quebradores de ossos estão ficando fora de moda em favor de guerreiros verdadeiros. É uma faca excelentemente colocada. Porque é verdadeira. A indústria está mudando. E Jack está do lado antigo da história. 3 meses depois, um evento de gala beneficente em Hong Kong. Ambos estão lá. Ambos estão convidados porque ambos são patrimônio cultural. Ambos têm obrigações. O anfitrião traz a questão que ninguém deveria trazer. Jack, você e Jet poderiam, é claro, trabalhar juntos. Seria um retorno cinematográfico histórico. Jack está com a costela ainda curando. Ele sente dor quando ri. Jet e eu temos filosofias muito diferentes, ele diz com um sorriso diplomático. Ele é puro. Eu sou, bem, eu sou um palhaço. Funcionamos melhor em universos diferentes. O anfitrião ri, outros riem. Mas Jet Li está ouvindo de uma mesa próxima. Ouve Jack chamá-lo de puro. Ouve o tom. Não é elogio, é isolamento. É uma forma de dizer, você é um robô treina. Eu sou um artista de verdade. Mais tarde naquela noite, Jet Li se aproxima de Jack. Eles estão nos bastidores de um palco. Ninguém está assistindo. Seu filme próximo, Jet Li diz. Sua voz é tranquila, perigosa. O que é ação-comédia? Jack o mira. Por quê? Porque você não pode fazer nada além disso, Jet Li continua. Você construiu uma marca em torno de suas limitações. Você precisa ser engraçado porque não pode ser simplesmente bom. Você precisa quebrar ossos porque está envelhecendo e ainda deseja parecer relevante. É uma agressão verbal perfeita. Porque é atacar o fundamento da marca de Jack. É dizer, você não é excelente, você é apenas diferente. Jack responde imediatamente. Sua voz é baixa, mas cortante. E você precisa ser perfeito porque tem medo de ser humano. Seus filmes são como assistir a um videoclipe, sem coração, sem humor, apenas movimento. Você é um bailarino que acha que é um guerreiro. Silêncio. Jet Li não pisca. A diferença, Jack,
é que quando meu tempo acabar, meu trabalho permanecerá. Quando o seu acabar, as pessoas apenas se lembrarão das quedas. Ele se afasta. Jack fica ali. Seu peito dói, não de dor física, mas de algo mais profundo. Porque Jet Li talvez esteja certo. Os próximos 18 meses são uma competição silenciosa amplificada. Jack lança seu novo filme americano. É grande, é caro, é exatamente o que ele prometeu. Ação, comédia, acrobacias verdadeiras. Ganha os 120 milhões globais. É um sucesso relativo. Mas não é blockbuster. Não é a loucura que esperava. Jet Li lança seu novo filme. Não é um filme de ação pura. É um drama com ação. Tem profundidade emocional. Tem lógica de personagem. Funciona em Cannes. É aclamado pela crítica. Não ganha tanto nas bilheterias, mas ganha no prestígio. E então acontece algo inesperado. Os estúdios americanos começam a perguntar qual deles é melhor para qual projeto. E a resposta não é mais Jack. Para alguns projetos é Jet. Jet está evoluindo. Jet está se movendo para além da ação. Jack sente isso. Sente o cenário mudando. Sente como a narrativa que construiu, Meu Corpo é Minha Marca, está começando a parecer cansada. Ele faz uma escolha. Não fala sobre isso em entrevistas, mas começa a fazer filmes com menos acrobacias perigosas. Começa a fazer filmes com mais drama. Começa a tentar ser Jet Li enquanto mantém a marca Jackie Chan. É quase patético. É quase como perder. Jet Li, observando de longe, reconhece o movimento. Sabe exatamente o que Jack está fazendo. Jack está tentando copiar sua fórmula porque sua própria fórmula está caducando. Mas isso não traz satisfação a Jet Li. Porque vencer alguém que está desistindo não é vencer. É apenas observar alguém desaparecer. 5 anos depois, 2003. Uma retrospectiva é organizada em Hong Kong, uma celebração do cinema de ação asiático. Ambos são convidados, ambos vêm, porque vieram, porque a história exige. Eles não falam, não interagem durante o evento, mas no final, durante uma sessão de perguntas e respostas combinada, o moderador faz a pergunta que todos esperaram por 5 anos. Se você dois fossem ajudar-se mutuamente, se fosse colocar seus egos de lado, qual filme você criaria? Silêncio longo. Jack responde primeiro. Sua voz é diferente, mais madura, menos defensiva. Eu faria um filme onde Jet é o guerreiro perfeito e eu sou o que o derrota através de criatividade, através de risco, através de não seguir as regras. Porque esse é nosso duelo real. Não a ação, mas a filosofia. Quem tem razão? O perfeito ou o imperfeito? Jet Li escuta, pensa, depois responde. Isso seria interessante. Porque o problema com minha filosofia é que assume que perfeição existe. A minha carreira provou que não existe. Jack provou algo diferente, que imperfeição, aceita e abraçada, é sua própria forma de perfeição. Ele pausa. Eu teria inveja de sua liberdade. É admissão, não de derrota, mas de reconhecimento. E reconhecimento mútuo é mais raro que derrota. O público aplaude. Mas Jack e Jet Li não estão ouvindo o público. Estão ouvindo um ao outro, pela primeira vez em anos. Eles nunca fizeram aquele filme. Não era o ponto. O ponto era que a indústria que os criou, que os colocou em competição, que os obrigou a escolher entre ser pilares da mesma fundação, finalmente os liberou dessa obrigação. Jack continuou envelhecendo. Seus ossos continuaram quebrando. Mas sua marca evoluiu para além de simplesmente ossos quebrados. Ele tornou-se não apenas o homem que faz suas próprias acrobacias, mas o homem que conquistou o mundo inteiro com dedicação e humor. Jet Li continuou sendo perfeito, mas descobriu que a perfeição sem falha é invisível, que o torna memorável não é técnica,
mas o momento em que se permitiu ser técnico de forma criativa. E a competição, esse duelo silencioso que os queimou durante mais de uma década, transformou-se em algo diferente. Não amizade, era tarde demais para isso, mas respeito. Respeito pela forma com que cada um enfrentou a impossibilidade de serem os dois ao mesmo tempo. Hong Kong havia os criado como rivais, mas o tempo os liberou da rivalidade, porque, no final, nenhum deles era o verdadeiro vencedor. A indústria era. A indústria sempre vence porque consome os que cria e cria novos para consumir. E Jack e Jet Li, aqueles dois gigantes do cinema de ação asiático, tornaram-se não mais rivais, mas sobreviventes, o que é sua própria forma de vitória.